Sabe aquelas histórias que a gente acha que conhece de cor? Pois é, muitas delas têm camadas secretas, só esperando para serem decifradas. E hoje a gente vai analisar uma delas, que está escondida bem ali à vista de todos, no Evangelho de Marcos. Então, vamos pensar juntos aqui. E se a geografia toda, nesse texto tão antigo, não for só um detalhe? E se cada lugar, cada cidade, cada lago, cada montanha, fosse, na verdade, uma peça de um quebra-cabeça? Uma pista deixada de propósito para contar uma história muito, mas muito mais profunda. A ideia principal é essa, olha só. A viagem que Jesus faz, saindo da Galileia e indo até Jerusalém, foi toda pensada para passar uma mensagem teológica super profunda. É como se o próprio mapa fosse a mensagem. Beleza. Para a gente começar a decifrar esse mapa, o primeiro passo é sacar o conflito geográfico que está no coração da história. Basicamente, é uma tensão entre dois mundos. Dois lugares que são o oposto um do outro. Pensa assim, de um lado, lá no norte, tem a Galileia. É a periferia, sabe? Uma área mais rural, terra de gente simples, pescadores, agricultores, um lugar que era visto como mais aberto para ideias novas. Aí do outro lado, lá no sul, está Jerusalém. Completamente diferente. É o centro urbano, a sede do poder, tanto religioso quanto político. E no Evangelho de Marcos, é lá que está o foco da oposição, da resistência. Isso, gente, mostra uma escolha teológica que era, para a época, super radical. A missão de Jesus começa de propósito, bem longe do templo, no meio de gente comum. É um recado bem claro, né? Tipo, olha, o divino não está só no centro estabelecido, ele aparece nos lugares mais improváveis, nas margens. Ok, agora que a gente já entendeu essa divisão, vamos viajar por alguns lugares específicos. A gente vai ver como esse mapa secreto vai se revelando parada por parada. E a nossa primeira parada é Cafarnaum. Pensa em Cafarnaum como se fosse a base de operações de Jesus na Galileia, o quartel-general dele. Era uma cidade de fronteira, então era um ponto super estratégico, um lugar com muita gente passando, muita atividade. E foi lá que aconteceram vários eventos essenciais. Foi lá em Cafarnaum que ele chamou os primeiros discípulos, sabe? Onde ele fez curas impressionantes, tipo a da sogra de Pedro, e ensinava de um jeito que deixava todo mundo de boca aberta. E foi ali, numa casa lotada de gente, que rolou aquela cena famosa do paralítico, onde ele não só cura o homem, mas perdoa os pecados dele. Foi a primeira vez que ele revelou de forma tão clara a sua identidade divina, e ali começou a se formar a comunidade do movimento dele. E o mais legal de tudo é que a arqueologia parece que confirma essa história. É sério, escavações lá em Cafarnaum acharam uma casa do século I que com o tempo foi transformada num lugar de culto. Tinha grafites, inscrições cristãs antigas, e a tradição diz que essa era a casa de Pedro. Isso conecta a narrativa do Evangelho com uma evidência física bem concreta. Depois de Cafarnaum, a jornada dá um passo bem ousado. Jesus atravessa o Mar da Galileia e entra de propósito em território gentil, ou seja, não judeu. Esse movimento já mostra de cara que a missão dele não era só para um povo, era universal, e além de qualquer fronteira cultural ou étnica. E é lá que acontece um dos exorcismos mais dramáticos do texto. Um homem que estava possuído por um demônio que se chamava Legião é libertado. E a cura é tão transformadora que esse mesmo homem se torna o primeiro missionário enviado para os não-judeus. Isso mostra que a libertação que Jesus trazia era para todo mundo, sem exceção. Agora, se liga no subtexto político disso. O Legião não era um nome aleatório. Naquela época, legião era sinônimo do exército romano, do poder de Roma que ocupava a terra. E para a coisa ficar ainda mais clara, a legião romana que ficava ali perto usava um javali, que é um tipo de porco, como símbolo. Ou seja, a história não é só sobre uma libertação espiritual. É também uma baita crítica, um comentário sobre o confronto com a opressão do império. Ok, então a gente viu cidades. Mas não para por aí. Marcos também usa a própria paisagem, os elementos da natureza como símbolos muito fortes. O cenário também conta a história. Pensa só, o mar, por exemplo, representa o caos, a desordem, e Jesus aparece dominando esse caos. A montanha é sempre o lugar da revelação, do encontro com Deus, onde a glória dele é mostrada. O deserto é aquele lugar de provação, de teste, mas também de um novo começo. E a casa? A casa vira o símbolo da comunidade, da igreja que estava nascendo, o lugar onde os ensinamentos mais íntimos eram compartilhados. Então, vamos juntar as peças.
O ponto principal aqui é que a gente começa a perceber que a jornada física e o significado espiritual dela estão totalmente amarrados. Uma coisa não existe sem a outra. Dá para resumir a história toda do Evangelho como uma grande jornada. Começa lá na Galileia, na periferia, depois se expande para fora, para as terras gentias, aí desce para o sul, direto para o confronto em Jerusalém, e no final, o que é surpreendente, a história manda todo mundo de volta para o ponto de partida. E a chegada em Jerusalém é o clímax, o ponto alto do conflito. Justamente no centro do poder, onde a gente poderia esperar que ele fosse reconhecido, o que ele encontra é a rejeição total. O sistema, a ordem estabelecida, condena ele, e isso leva ao confronto final, ao confronto fatal na cruz. Só que a história não acaba aí. E aqui vem a grande virada. Depois da ressurreição, a ordem que vem do alto é chocante. Não é para ficar em Jerusalém, no centro do poder. É para voltar para a periferia. A grande solução da história está lá na Galileia, no lugar onde tudo tinha começado. E essa, no fim das contas, é a grande mensagem do mapa. O Evangelho de Marcos está apresentando um tipo de manual para a vida espiritual que vale para qualquer época. A verdadeira fé não é sobre chegar no centro do poder, não é sobre chegar no topo. É sobre estar sempre voltando para a periferia, para as origens, porque é lá que a missão começa e é lá que ela se renova. Resumindo tudo, o mapa de Marcos não é só um mapa de lugares antigos. É um convite para a gente mudar nosso olhar, mudar nossa perspectiva. É um chamado para a gente procurar e encontrar o divino não nos grandes centros de poder, mas justamente nas margens, naqueles lugares e entre aquelas pessoas que a sociedade geralmente deixa de lado. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem forte para pensar, né? Se esse mapa antigo ensina a gente a olhar para as margens, onde é que estão as Galileias do nosso mundo hoje? Onde é que a transformação de verdade está acontecendo? Bem longe dos holofotes do poder. Parar para pensar nisso, olha, a resposta pode mudar o jeito que a gente enxerga tudo.